Presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, quero, como Vossa Excelência já o fez, registrar a presença aqui no plenário do Senado Federal do deputado federal Gerson Pérez, pelo Pará. Deputado Gerson Pérez, decano da nossa bancada, com mais de 10 mandatos consecutivos, e hoje se prepara para recuperar esse mandato pelo PP já nas próximas eleições. Seja bem-vindo, deputado Gerson Pérez. Mas eu venho hoje à tribuna, senador Paulo Paim, para registrar um fato que não traz para o Senado Federal orgulho da casa que nós fazemos parte. Em julho deste ano, foram definidos novos procedimentos para a votação dos vetos presidenciais. Está lembrado, não está, senador Paulo Paim? Recordo que na sessão do dia 10 de julho, o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, disse que tal resolução define que, aspas, tranca a pauta e obrigará na prática a apreciação de todos os vetos em 30 dias. Fecho aspas. Eu tenho aqui, até para que os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado entendam melhor, as notas taquigráficas. A nota taquigráfica da sessão do dia 10 de julho de 2013 diz o seguinte: o senhor presidente Renan Calheiros, bloco PMDB, das Alagoas, diz o seguinte: nós queríamos continuar a casa, comunicar, melhor dizendo, nós queríamos comunicar à casa, antes da ordem do dia, que em reunião com os líderes das duas casas do Congresso Nacional, foi feito um acordo de procedimento, segundo o qual nós votaríamos amanhã, na reunião da mesa do Senado Federal, a resolução que tranca a pauta, a resolução que, a partir da publicação, tranca a pauta, como eu disse anteriormente, e obrigará na prática a apreciação de todos os vetos em 30 dias. E foi dada uma nota no seguinte sentido: em reunião com os líderes partidários da Câmara e do Senado, a respeito de deliberação acerca de vetos, ficou acertado o seguinte: primeiro, a mesa do Senado apreciará amanhã, quinta-feira, a proposta da Câmara dos Deputados do projeto de resolução do Congresso Nacional regulamentando a apreciação dos vetos. Segundo, essa proposta prevê que o prazo para a deliberação dos vetos passará a ser contado a partir da sua publicação na imprensa oficial e, uma vez superados os 30 dias, a pauta do Congresso Nacional será trancada para qualquer deliberação. Terceiro, a aprovação pela mesa, aprovado pela mesa, melhor dizendo, o projeto de resolução do Congresso Nacional será pautado para deliberação pelos deputados e senadores no mesmo dia, quinta-feira, e seus efeitos serão aplicados a todos os vetos publicados a partir de 1º de julho deste ano. Quarto, a apreciação dos vetos ocorrerá em sessões do Congresso Nacional a serem convocadas preferencialmente para terça-feira de cada mês. Isso é a reprodução das notas taquigráficas, senador Paulo Paim, da sessão do dia 10 de julho. Em seguida, o senador Wellington Dias faz uma correção que não é preferencialmente para a terça-feira de cada mês. Será a terceira terça-feira de cada mês, o que o presidente Renan concorda. Então ficou decidido que os vetos seriam apreciados na terceira terça-feira de cada mês, a partir de 1º de julho. Isso é o que ficou decidido. Então teríamos hoje uma sessão para apreciar os vetos. Quais vetos? Todos. Aí é que é importante fazer o registro. E aí já nos preocupa, presidente, que na primeira votação dos vetos presidenciais, com a nova resolução em vigor, desacordamos o que havíamos acordado anteriormente. Por quê? Porque na reunião dos líderes que houve agora à tarde, se fez a definição por escolha de quais os vetos seriam votados na reunião do Congresso daqui a pouco. Ora,
Isso fere a autonomia do Congresso Nacional, do Legislativo. Por quê? Porque, efetivamente, se nós formos votar apenas os vetos que o Executivo concorde, nós, repito, estamos perdendo a autonomia do Legislativo. É uma pena, como eu disse ao iniciar a minha participação. É uma pena por quê? Porque nós passamos a ter 3 tipos de vetos agora, senador Aníbal Diniz. Nós tínhamos criamos o segundo no dia 10 de julho, e agora criamos o terceiro no dia de hoje. O primeiro são aqueles 1.700 vetos que ficaram sem serem apreciados pelo Congresso Nacional e que não trancam a pauta. Essa é a primeira classe de vetos. A segunda classe de vetos são aqueles vetos publicados a partir de julho e que trancam a pauta. Agora eu pergunto, estamos criando a terceira categoria dos vetos. Que categoria é essa? São os vetos que não podem ser votados porque o Executivo não quer. É essa categoria de veto que nós estamos criando a partir de hoje. Ora, o acordo feito pelo presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, senador Renan Calheiros, com os parlamentares, é que, a partir daquela data, e em seguida aprovada o projeto de resolução, todos os vetos, todos, as notas taquigráficas falam claramente, todos os vetos seriam levados à apreciação da sessão do Congresso Nacional. Ora, se são todos os vetos, nós deveríamos estar apreciando hoje 137 vetos que, se não falha a memória, são aqueles vetos que foram efetivamente implementados a partir da aprovação do projeto de resolução. Eu lamento efetivamente que nós tenhamos chegado a esse momento. E espero, até porque, senador Paulo Paim, não haverá saída. O governo manobra, lamentavelmente, com as emendas parlamentares, com o orçamento da União. Daí porque nós haveremos de aprovar o orçamento impositivo. Haveremos de aprovar, porque na liberação das emendas, o governo utiliza para fazer afago na sua base de apoio. É só se verificar a relação das emendas liberadas para os partidos, os parlamentares da base de apoio, que gira em torno de 27%, 28%, e as emendas dos parlamentares de oposição, que vão a 0, alguma coisa, ou a 0,0 alguma coisa, ou seja, 0. Então, não é possível que se faça com disfarçatez o uso dos recursos da sociedade para fazer barganha política junto ao Congresso Nacional. Então, nós vamos já aprovar na Câmara o projeto impositivo e teremos que aprová-lo, se Deus quiser, aqui no Senado. Por quê? Ou aprovamos e as emendas dos parlamentares deixam de ser um instrumento de barganha política e passam a ser efetivamente um instrumento de atendimento às necessidades das bases de cada um dos parlamentares, ou então acabemos com as emendas dos parlamentares. Eu sou favorável. Se não é para liberar, se não é para o orçamento ser executado, então que se acabe com as emendas dos parlamentares, mas acabe para todos, ou se libere para todos. Então, ou nós acabamos com as emendas, ou nós vamos aprovar o orçamento impositivo. Eu quero aqui lamentar realmente a não apreciação dos vetos na sessão do Congresso, de todos os 137 vetos
na sessão do Congresso de hoje à noite. Para terminar, presidente Paulo Paim, quero aqui fazer algumas observações a respeito do programa Mais Saúde do governo. Eu já fiz 2 pronunciamentos e me coloco mais uma vez para tratar deste assunto, até porque, presidente Paulo Paim, a saúde no Brasil inteiro, a nível federal, estadual e municipal, precisa de recursos. Nós temos que aprovar aqui no Congresso Nacional a obrigatoriedade da aplicação de 10% da receita bruta da União em saúde. Os estados já têm a obrigatoriedade de aplicar 12% e os municípios de 15%. Mas com a precariedade das saúdes, os estados estão sendo obrigados a gastarem mais do que o piso constitucional de 12% e os municípios muito mais do que os 15%. O senador Humberto Costa já foi ministro da Saúde, sabe da necessidade. Precisamos de mais médicos? Precisamos de mais médicos. Mas não é só médico que faz saúde. É preciso que tenha estrutura para que eles possam trabalhar. Então, precisamos de mais médicos, mais enfermeiros, mais leitos, mais equipamentos, mais instrumentos, mais medicamentos. Quer dizer, o mais na saúde não é só de médicos, não. Não somos contra que venham médicos do exterior para trabalhar no Brasil, de modo e hipótese nenhuma. Agora, não dá para fazer ação de pirotecnia, como é feito toda semana pelo governo, lançando programas e mais programas, como se fosse a salvação do mundo, nem do Brasil, do mundo. Esse mesmo programa, Mais Saúde, que pretendia atrair 15.640 médicos, na sua primeira fase, que foi lançado agora no início de julho, logrou selecionar apenas 1.618 profissionais. De 15.460, só 1.618 profissionais, ou seja, 10,5% dessa demanda. Ou seja, trocando em miúdos, o governo só conseguiu recrutar 1 de cada 10 médicos que pretendia. A frustração dos municípios foi equivalente. Das 3.511 cidades que demandaram mais médicos ao Ministério da Saúde, apenas 579, ou seja, 16,5%, receberão algum. Justamente as localidades mais carentes não despertaram interesse de um único profissional sequer. E aí nós temos as regiões mais carentes do país e mais afastadas, como a região amazônica, no estado do Pará, que não tem condições de ser atendidas nem pelo programa da Mais Saúde. Agora, o que nós não podemos aceitar é que esses médicos, e agora estão inscrevendo os médicos que também já foram inscritos na primeira fase do exterior. Esses médicos que foram inscritos nessa primeira fase do programa Mais Médicos serão 522, sendo que 70 deles são realmente estrangeiros e 30%, ou seja, mais de 150 médicos desses 522 considerados importados, são brasileiros que se formaram e atuam em outros países. Agora, não é possível que esses médicos que vêm do exterior venham e comecem a trabalhar imediatamente sem revalidarem os seus diplomas, como é feito para qualquer um que queira ir do Brasil exercer a sua profissão em um país, em um outro país. Tem que passar pelos trâmites legais de revalidação dos seus conhecimentos. Então, é preciso que, na tramitação da medida provisória, nós possamos fazer essas correções, que esses médicos venham, que sejam bem-vindos, mas que passem pelo programa de revalidação dos seus conhecimentos, do seu diploma, e não serem acompanhados, até porque é uma utopia dizer que esses médicos terão o acompanhamento permanente. Não terão, porque não tem estrutura para isso. Não terá estrutura para que seja feito o acompanhamento
desses médicos. Eu tiro pelo meu estado do Pará. O governador Simão Jatene aplica mais de 12% do orçamento do estado, da receita do estado, na saúde, porque os 12% são insuficientes. E está construindo, já agora, mais 2 hospitais de média e alta complexidade. Um em Itaituba e outro em Quaraci, um distrito da nossa capital, Belém. Investimentos que vão beirar a ordem de 250 milhões de reais. Ora, e esses recursos vêm da onde? Vêm do Tesouro do Estado diretamente, pode até não ser, porque serão através de empréstimos contraídos pelo Estado, mas que serão pagos por todos os paraenses. Enquanto a União, que cada vez mais se afasta do atendimento à saúde dos brasileiros, ela deixa de cumprir a obrigação. Se nós voltarmos a falar de emendas, só para o Pará, em 2010, 2011, 2012, para os exercícios dos anos seguintes, a bancada do Pará colocou perto de 400 milhões de reais para a saúde e foram liberados míseros 2 milhões e 600 mil reais. Ou seja, o governo federal achar que vai resolver o problema da saúde dos brasileiros sem dar condições de custeio para o atendimento à população. Eu lamento que o programa Mais Saúde seja pura e simplesmente para que o governo venha a importar, eu acho que nessa segunda fase, ou da forma que ele queira fazer, porque aqui faz tudo o que quer, os 6 mil médicos de Cuba, sem revalidarem os seus diplomas, e pior do que isso, sem revalidarem os seus diplomas, pior do que isso, deixando 70% do que irão receber no seu país, ou seja, em Cuba. Porque é preciso que os brasileiros saibam que os 10 mil reais que o governo federal quer pagar ou irá pagar para os médicos do programa Mais Médicos, senador Paulo Paim, não é salário, é uma bolsa. Ou seja, aquele que aderir, ou seja, que aceitar a bolsa, não tem os direitos das leis trabalhistas. Eles não têm direito a férias, eles não têm direito a 13º, eles não têm direito a FGTS, eles não têm direito a nada. Eles vão receber uma bolsa, quer dizer, isso pode para o governo federal, mas não pode para o governo estadual, não pode para o governo municipal. Se querem pagar melhor, reduzindo os encargos, aí eu concordo, vamos fazer a reforma tributária, que é tão importante que seja feita, dar mais recursos para os trabalhadores brasileiros. E Vossa Excelência, senador Paulo Paim, defende isso permanentemente como nós defendemos. Mas não, o governo brasileiro usa desse sofisma e dá como bolsa a esses médicos que vão aderir ao programa os 10 mil reais e não como um salário com direito garantidos pela CLT. Eu quero, ao encerrar, senador Paulo Paim, registrar a presença do deputado Lúcio Vale, do PR do meu estado e do seu pai, meu amigo, deputado Anivaldo Vale, também do PR, presidente do PR no estado do Pará. Tanto o Anivaldo, que foi deputado por vários mandatos, quanto seu filho Lúcio, que já está no seu segundo mandato, indo para o terceiro, são deputados que trabalham, o Anivaldo trabalhou e continua trabalhando, e o Lúcio trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado, o estado do Pará. Muito obrigado, Doris.